o oitavo ano. Hoje nós vamos estar falando sobre a puberdade. É o capítulo 14 do livro de vocês, página 188 a 193, tá? Por volta do puberdade, né? Por volta dos 12 anos de idade, o sistema endócrino ele inicia a produção de hormônios que provocam uma série de alterações corporais. Assim tem início a puberdade. As principais alterações que são notadas no nosso corpo é na nossa forma física, na nossa fala, na pele, na quantidade de pelo que a gente começa a aparecer, na produção de novos odores, no amadurecimento e funcionamento também do nosso sistema reprodutor, tá? A função do hipotálamo, que está até nessa imagem aqui do lado, que vocês podem estar observando, o hipotálamo ele fica no nosso cérebro, nessa parte inferiorzinha aqui, tá vendo? Onde tem a hipófise, tem o hipotálamo e tem a hipófise, tá? A função do hipotálamo nessa fase, na fase da puberdade, aumenta a secreção do hormônio que é liberador das gonadrófinas, que é responsável por estimular as glândulas da hipófise e liberar o hormônio luteinizante, que é o LH, e o hormônio folículo estimulante, que é o FSH. Esses dois hormônios eles estimulam a função das gônadas masculinas e femininas. Nos testículos, a gente libera a testosterona, nos ovários, a progesterona e o estrogênio. Lembrando, gente, testículo é o homem, ovário é a mulher. O homem, então, ele vai liberar esse hormônio aqui e a mulher vai liberar esse outro hormônio. As principais mudanças que acontecem no nosso corpo, eu vou dizer uma a uma para vocês. Primeiro que pode acontecer quando a gente começa a entrar na puberdade, eu falei para vocês que é em torno de 12 anos, mas para cada pessoa se inicia numa data, num ano, ou pode ser 12 anos, tá? As principais mudanças começam pela voz. É um dos pontos mais marcantes da entrada da puberdade. Nos meninos, ela se torna cada vez mais grave, conforme o tempo passa em razão do espaçamento da cartilagem da laringe, local onde são encontradas as pregas vocais. Nas meninas, a modificação na voz é bem menor, pois os hormônios sexuais femininos não promovem tanto efeito na laringe. Então, os meninos eles começam a ficar com uma voz um pouquinho mais rouca, um pouquinho mais grave. Outra mudança também principal e nítida é a forma corporal, tá? Sobre a ação da testosterona, que é o hormônio masculino, em geral aumenta muito rápido, mais intensamente do que no feminino, tá? Esse desenvolvimento pode ser ampliado com a prática de exercício para ambos os sexos. O corpo feminino ele ganha curvas mais acentuadas devido à presença do estrogênio e estimula o aumento de gordura na região das coxas, das nádegas e da barriga. Então, nos meninos pode ser criados uns músculos. O peitoral ele começa a se estender um pouquinho. Das meninas elas criam um pouquinho mais de quadril, não criam tanto musculatura, porque o hormônio que é a testosterona, ela aumenta muito mais rápido e muito intensamente do que a atração que a gente tem. Nesse caso delas cresce bem mais rápido, diferente da dos meninos.
A pele é uma outra mudança corporal que acontece na puberdade, devido à ação dos hormônios sexuais, como eu disse, progesterona, estrogênio, testosterona. A pele fica muito oleosa e provoca algumas inflamações, né? Algumas glândulas sebáceas que formam a acne ou a espinha. Não se deve nunca, gente, espremer uma espinha. Isso pode causar um dano à pele enorme. O ideal é lavar o rosto uma ou duas vezes no dia para retirar as células mortas e o excesso da oleosidade, tá? Quando esses processos inflamatórios eles ocorrem, é importante procurar um médico dermatologista especializado, que eles têm o remédio correto para que possa ser tratado cada tipo de inflamação para cada pessoa. Outra mudança é os pelos. Vocês podem observar que conforme vocês foram crescendo, foram surgindo pelos, né? Nas meninas e nos meninos crescem mais nas axilas e na região pubiana. Além dessas regiões, os pelos também crescem nas pernas, no braço e, no caso dos meninos, no rosto, aonde tem a barbinha. Outra mudança também na época da puberdade são os odores. Os hormônios sexuais, eles também são responsáveis por desenvolver glândulas sudoríparas, que intensificam a produção do suor, principalmente nas regiões das axilas e dos pés. Por isso, nessa fase, a asepsia, que é a limpeza, a higiene, merece atenção redobrada, para que a gente não tenha aquele odor bem forte, tá? Outra mudança que nós temos é o crescimento, e isso vocês podem perceber. Conforme o passar do tempo, nós vamos crescendo, aumentando de tamanho, tá? Esse ritmo também ele é acelerado principalmente na puberdade. Entre os 11 até os seus 21 anos, a gente pode perceber que a gente vai crescendo. O crescimento em ambos os sexos é determinado pela ação conjunta dos hormônios esteroides e do hormônio de crescimento, o GH. Entre diversas ações, esse conjunto de substâncias promove o desenvolvimento dos ossos e dos músculos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os sistemas reprodutores, tá? Os sexuais primários genitais que permite a diferença de macho e fêmea, menino e menina. Nós já temos todos eles. Eles vão se maturando, amadurecendo e sendo liberados. A primeira menstruação ela começa com a menarca e a última menopausa. Os meninos, no caso, os espermatozoides deles, eles começam a ser produzidos na puberdade, ao contrário de nós mulheres. Esses ovócitos, eles só vão sendo amadurecidos. Aqui tem um esqueminha que vocês podem estar verificando, até no livro de vocês tem a mesma imagem, tá?
início da puberdade até a nossa adolescência. Algumas alterações comportamentais, às vezes, quando se inicia a puberdade, né? Essas modificações exatamente da principais mudanças corporais que acontecem no nosso sistema reprodutor quando a gente inicia a puberdade e as alterações comportamentais. Tenha uma ótima semana, 8º ano. Qualquer dúvida, deixe nos comentários abaixo que eu estarei respondendo. Não deixem de fazer as atividades e nem os exercícios do livro.